Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui gravando este vídeo e eu gostaria de falar um pouco sobre algo que para mim é de muita importância. Temos vivido um tempo em que tem se difundido dentro daquilo que chamamos de evangelho, daquilo que chamamos de cristianismo, dentro do povo que se chama pelo nome de Deus. E quando eu falo povo que se chama pelo nome de Deus, não falo apenas das igrejas protestantes, não falo apenas do cristianismo, mas falo de toda a religião que professa o nome de Deus, toda a religião que professa a fé em Jesus. Sabemos que há muitas visões diferentes, há muitas divergências de pensamentos, e isso não é de hoje. Isso é algo que vem muito antes de Jesus ter vindo à Terra. Mas por que você está falando sobre isso? Bom, eu passei por uma situação essa que eu não desejo para ninguém, em que aquilo que eu acredito foi atacado, foi de forma expositiva, de um jeito que não foi o correto, não foi coerente, não foi ético. Num domingo, numa escola dominical, como todo outro domingo qualquer, o pastor virou para todos e fez uma simples pergunta: você acredita que Jesus é Deus e digno de ser adorado? Porém, ele conhecia o meu pensamento. Porém, ele sabia da minha posição. Até mesmo porque eu já havia conversado com ele desde o momento em que eu me propus a entrar para o ministério. Eu já havia conversado com ele. Em outros momentos, eu expus a ele a minha linha de raciocínio. Tanto que, num domingo à noite, após o culto, eu falei com ele: pastor, me perdoa por eu não participar mais ativamente da escola bíblica dominical, mas é porque a minha visão é muito diferente e eu não quero trazer confusão à mente dos irmãos. Porque, queridos, independentemente daquilo que eu pense, daquilo que eu acredite, eu jamais vou me opor ao pensamento, à linha de raciocínio que a igreja prega. Independente do que eu acredite, independente do que eu pense, eu jamais vou me opor ao ensinamento que a igreja onde eu esteja ensina. Eu jamais vou me opor àquilo que o pastor detém como verdade dentro do seu pensamento teológico. Porque para mim teologia são fundamentos humanos dentro da palavra de Deus. Teologia
são fundamentações que as pessoas vão trazer dentro daquilo que elas entendem do que elas leem. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Não quer dizer que isso seja uma verdade bíblica. Teologia é pensamento humano. É assim que eu vejo a teologia. Estudo de Deus. Qual ser humano que é capaz de explicar Deus? O dia que um ser humano for capaz de explicar Deus, esse Deus deixa de ser grande. Esse Deus deixa de ser imenso. Esse Deus, ele deixa de ser supremo. Eu dizer que eu posso explicar Deus é diminuir demais um ser tão grandioso e glorioso como Deus é. Então, como se estudar aquilo que não se explica? Nós vamos ler as Escrituras e muitas pessoas vão ter a sua interpretação daquilo que o texto está dizendo, mas isso não quer dizer que eu tenha o direito de julgar aquela pessoa porque eu entendo diferente. Não quer dizer que eu tenho o direito de condenar aquela pessoa porque eu penso diferente. Sabe, eu vou ver o apóstolo Paulo dizer, olha, suportando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros. Sabe por quê, queridos? Nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Nós temos que parar com esses ataques. Essa guerra santa precisa acabar. Até quando? Até quando o povo que se diz de Deus vai ficar se degladiando por conta de pensamentos teológicos? Então, nesse domingo, eu estava ali e falei, Senhor, não permita que ele me faça essa pergunta. Mas eu vejo que a intenção já era essa. Então ele me perguntou, Pastor Jefferson, o senhor acredita que Jesus é Deus e digno de ser adorado? E dentro do que eu entendo sobre a adoração, eu o respondi. Porque a minha visão de adoração não é a visão romana de adoração. Não é a visão ocidental de adoração. Gostaria de ler algo para vocês. Resumo de adoração na visão ocidental. Adorar é um ato de profundo respeito, amor e reverência que pode ser dirigido a uma divindade, uma pessoa ou uma força superior. Essa é a visão de adoração ocidental. Essa é a visão de adoração que Roma traz e que as religiões ocidentais trazem. Uma visão de adoração que, para mim, tá? Se você pensa ao contrário, te respeito, sem problema nenhum. Mas, para mim, essa visão de adoração, ela é muito superficial. O ato de profundo respeito, amor e reverência.
Isso é um resumo do que é adoração na visão ocidental, que pode ser dirigida a uma divindade, a uma pessoa ou um ser ou força superior. Se algo que eu faço pro meu Deus, que é grande, é comparado a algo que eu posso fazer a um ser humano, isso para mim é muito vago. Isso para mim não expressa a grandeza de Deus. A minha visão de adoração é a mesma visão de adoração judaica. Vou ler para você. Adoração no judaísmo é um conceito complexo que envolve a relação entre o indivíduo e Deus. Você consegue perceber a diferença? No conceito ocidental, o conceito de adoração é algo que pode ser dirigido a uma divindade, uma pessoa ou uma força superior. Na visão de adoração dentro do judaísmo, ele é um conceito complexo que envolve a relação entre o indivíduo e Deus. Vou continuar lendo. Ela inclui a observância dos mandamentos, a prática de ritos e cerimônias, o estudo da Torá e a oração. A adoração no judaísmo é motivada por um desejo genuíno de se conectar com Deus e cumprir sua vontade. Isso é algo que numa simples pesquisa você consegue achar. Agora, dentro daquilo que eu li para você, você me diz. Você responda para você mesmo. Qual o melhor conceito de adoração? Algo que eu posso dar a Deus e ao homem? Ou algo que é exclusivo entre mim e o Criador? Mas, perdão, a pergunta não abrange somente a questão da adoração, mas sim a questão de enxergar Jesus como um Deus. Bom, eu lendo as Escrituras, eu vou observar muitos textos que contrapõem o pensamento trinitariano, que não é o pensamento dentro do judaísmo. Nenhuma linha de segmento judaica tem a Trindade como verdade. E por quê? O conceito trinitariano vai dizer que para você ser salvo, você tem que acreditar que Jesus é Deus. Você tem que crer que Ele é Deus. Mas a Bíblia não me diz que eu preciso acreditar em Jesus como Deus. Em que parte da Bíblia, qual texto me diz isso? Que eu preciso crer que Ele é Deus para que eu seja salvo. Contraponto, João 17, versículo 3.
Essas são as palavras de Jesus. E é com aquilo que Jesus diz que eu fico, não com o que a teologia diz. 17:3. Vamos ler do versículo 1. Assim falou Jesus, e ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhe destes sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus está dizendo para mim aqui no que consiste a vida eterna. Consiste em crer que Ele é Deus? A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Tem uma vírgula. Em outras traduções vai dizer que eles conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e que eles reconheçam a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele veio como Messias, ele veio como Salvador. Aí alguns vão dizer, mas isso é diminuir a Jesus. Isso é diminuir a Jesus. Para mim, diminuir a Jesus é o que a teologia faz. Porque vão pegar esse texto e vão dizer assim, não, mas ele falou isso porque ele estava num estágio de humilhação. É o que a teologia sistemática vai chamar de período de humilhação. Sabe o que eu entendo com isso? Que a teologia está dizendo que Jesus fala uma coisa aqui, mas que isso aqui não é real, que isso não é verdade. Como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Como aquele que é a verdade vai dizer algo para mim que não é real. Como aquele que é a verdade vai dizer para mim algo que vai mudar depois. Como assim? O meu Senhor agora tem 2 pesos e 2 medidas? É 2 conversas diferentes? Em outro momento na palavra, Jesus vai dizer, o Pai é maior que eu. Que a teologia também vai dizer que é período de humilhação. Não, Jesus falou isso porque ele estava num período de humilhação. Será? Apocalipse capítulo 3. Estou lendo na Bíblia.
verso 11 em diante. Apocalipse 3, verso 11 em diante. Vem logo, segura com firmeza o que tens. Essa tradução que eu estou lendo é uma tradução católica. A edição Paulus, uma tradução católica. Venha logo, venho logo. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus, e ao meu novo nome. Lá era um estágio de humilhação. Porém, aqui Jesus já foi assunto aos céus. Segundo a teologia sistemática, ele aqui já estaria na sua posição de Deus. E ele, na sua posição de Deus, está dizendo que ele tem um Deus. Alguém acima dele. Lá era período de humilhação. E aqui? Também é? Vamos a mais um texto? 1 João, capítulo 5. O que eu estou trazendo para você, queridos, é aquilo que eu acredito segundo as Escrituras. Não é o que eu acredito por teologia. É pelo que está escrito na Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso de número 7. Não, perdão. Vamos ler 1 João 5, 7. Esse é um texto que vai falar sobre a Trindade. Eu não iria lê-lo agora, mas já que abrimos, vamos falar sobre isso. Porque três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os três têm ao mesmo fim. Na sua Bíblia talvez esteja: porque três são os que testificam no céu. E três são os que testificam na terra. Mas você consegue perceber que, dentro do texto, e lembrando que essa Bíblia é uma Bíblia católica, e a Igreja Católica Apostólica Romana são os detentores dos escritos originais da palavra. Você consegue perceber que esses três que testificam no céu aqui não se encontram? E por que as outras traduções têm isso? Essa parte do texto ela foi posta posteriormente nas Bíblias para apoiar uma doutrina da Trindade. Você pode pesquisar. Uma simples pesquisa no Google você encontra isso. Eu não estou aqui falando de
teologia, estou falando de Bíblia, Escritura. Eu não estou aqui falando daquilo que eu penso, eu estou falando daquilo que está escrito. E eu não estou aqui querendo implantar na sua cabeça o que eu acredito. Eu só estou mostrando aonde está baseado aquilo que eu acredito. Eu estou aqui defendendo aquilo que eu acredito. Se você acredita diferente, amém, queridos. Eu não creio que Deus ele vai te condenar ou te amaldiçoar por você pensar diferente disso. Eu não acredito que nós não possamos conviver juntos, adorar a Deus juntos, congregarmos juntos, porque você pensa diferente de mim. Porque por eu pensar assim, eu fui convidado a me retirar da igreja. Ao vivo. Numa aula de escola dominical. Tá lá no Facebook. E no domingo seguinte, o assunto veio à tona novamente. Mesmo depois de eu ter conversado com o pastor e ter dito que não precisava ter feito aquela exposição, mesmo eu tendo dito para ele que não é porque eu penso diferente dele que eu sou um herege, porque foi assim que ele me taxou dentro da escola bíblica dominical, um ariano, um herege, em outros tempos seria queimado. Mesmo eu tendo dito para ele isso no particular, isso foi assunto público. No domingo seguinte, na escola dominical, dizendo, é herege, sim. Então a Escritura está falando heresia? A palavra está falando heresia? Se eu sou herege por acreditar no que está escrito, então a palavra diz heresia? De forma nenhuma. Cabe a interpretação de cada um. E eu não vou aqui condenar ninguém, nem julgar ninguém por pensar diferente. Deus ele te deu o livre-arbítrio de pensar da forma que você quiser. E não sou eu que vou dizer diferente. Não sou eu que vou condenar você por pensar diferente. Outro texto que apoia ou que baseia-se a doutrina trinitariana é o texto de Mateus 28. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 28, no verso de número 19, que está escrito: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de rodapé desta tradução, lembrando que essa é uma tradução católica, ele vai destacar aqui, tópico C, que vai falar sobre isso. É possível que em sua forma precisa, esta fórmula refletida influencia
do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Então, dentro de uma nota de rodapé, o comentarista ele vai dizer que é possível que esta forma precisa, essa fórmula fixada na comunidade primitiva. Posteriormente, essa forma influência do uso litúrgico, tá? Foi fixada posteriormente, porque tudo que se sabe dentro das Escrituras é que nenhum dos apóstolos batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ir no livro de Atos, você pode ler. Toda vez que a palavra vai citar a igreja primitiva batizando, a igreja primitiva ela nunca batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva ela sempre batizou em nome de Jesus, porque tudo é em nome dele. Tudo é em nome dele. Entende que por eu não enxergá-lo como Deus igual ao Pai, mas você não acha que Jesus é Deus no sentido de autoridade? Sim. Mas no sentido literal, como uma terceira pessoa, uma segunda pessoa da Trindade? Não. Como alguém que está à mesma altura do Pai? Não. Até porque a Bíblia, ela não me dá base para crer nisso. Aí você pode me dizer que mas a Bíblia vai dizer que nele habita a plenitude da divindade. Nele habitou corporeamente a plenitude da divindade. Vamos lá, vamos ao texto. Colossenses 2. Verso 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí? Como se explica isso? Eu acho que o próprio texto se explica. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Numa leitura simples, numa interpretação de texto simples, da divindade mostra claramente uma outra pessoa. Aqui não está dizendo que ele é a divindade, mas que habitou nele a plenitude da divindade. E sobre os textos sobre batismo, você pode ler Atos 2:24 e Atos 3:15, 22, se eu não me engano.
habitou corporalmente a plenitude da divindade. O texto não diz que ele é a divindade, diz que nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. E que divindade é essa que está falando o texto? É o Pai, é Deus, o Eterno, Yud-Re com Vav-Re. Aí nós vamos para um texto Vamos lá. Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Em outras traduções, vai dizer para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Colossenses 2 diz que nele habitou a plenitude da divindade. E você há de convir que a divindade aqui escrita é Deus. Se a habitação da plenitude da divindade em Jesus o torna Deus como o Pai, na mesma grandeza, no mesmo poderio, na mesma glória, então isso quer dizer que nós também podemos nos tornar Deus na proporção do Pai. Porque é isso que a palavra está dizendo em Efésios. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais repleto, para que sejais cheios da plenitude de Deus. A Bíblia diz que nós temos a capacidade de ser cheios da plenitude de Deus. E isso não faz de nós Deus. Sabe, queridos, eu não quero me estender muito para que esse vídeo não fique muito longo, mas eu gostaria de ler mais um texto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no seu verso de número 22. Em diante. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberemos a vida, cada um, porém, em sua ordem, como primícias. Cristo, pois, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente, exclui-se-á aquele que tudo lhe submeteu. Ou seja, tudo está submetido a Jesus, menos aquele que tudo lhe submeteu. E quem submeteu tudo a Jesus? O próprio Deus. Continuamos. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Então Deus vai submeter tudo aos pés de Jesus, até que tudo seja destruído e aniquilado. E após isso, Jesus entrega o reino de volta a Deus e ele próprio se submeterá a Deus, que não está submisso a Jesus. Mais uma vez mostra que Deus, o Pai, o Criador, está acima de tudo e de todos. Sabe como eu vejo isso, queridos? A palavra diz que José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, José ele vai governar no Egito. Ele vai estar num cargo de excelência, de destaque, aonde todo o Egito se submete a José, aonde todo o Egito está debaixo da autoridade de José, menos uma pessoa dentro do Egito, que é o próprio Faraó. Você está comparando Deus a Faraó? Não. Eu só estou fazendo uma analogia de uma história com o que eu penso, com o que eu acredito e da forma como eu vejo. Tudo está submisso a Jesus. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus, menos um: o Criador, o Eterno, o Pai. E as pessoas acham que a minha forma de pensar diminui a Jesus. De forma nenhuma. Jamais eu poderia diminuir aquele que deu a sua vida por mim, ao meu Senhor, ao Messias eterno, não só de Israel, mas nosso. Então, queridos, é difícil. É difícil, mas nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Porque, como foi dito para mim, é impossível nós congregarmos juntos. É impossível, não se pode conceber a ideia de congregarmos juntos. É um pensamento arriscado para você. Pensar dessa forma é arriscado para você. Crer na Trindade vai te condenar ao inferno? Não creio dessa forma. Não crer na Trindade vai te condenar ao inferno? Também não vejo dessa forma. Porque, como nós lemos, a vida eterna consiste em acreditar em Deus, o único Deus, e acreditar em Jesus, a quem foi enviado por Deus para a salvação, para a redenção.
Mas pensar que é incabível alguém que pensa diferente de você congregar e adorar junto contigo no templo é algo que pode te levar à condenação. Porque naquele grande dia, os pensamentos teológicos não servirão para te levar à vida vindoura. Naquele grande dia, alguém que pensa diferente de você pode estar sendo salvo, pode estar entrando pelas portas para a boda do Cordeiro. E Jesus virar para você e dizer: fora. Você não pôde conceber a ideia de estar com Ele na terra. E por que quer estar com Ele aqui? Você não concebeu a ideia de estar com Ele na terra e agora quer festejar com Ele? Isso sim, para mim, é um risco grande para a condenação da alma. O fato de não conseguirmos convivermos com as diferenças. O fato de não conseguirmos convivermos com pensamentos diferentes daquilo que pensamos. Amém? Eu não quero me estender mais, mas que o Senhor possa te abençoar. Se você chegou até o final desse vídeo, que você possa deixar aí no seu comentário e dizer: cheguei até o final, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom. Oleh Hidraut.